Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal na Torá. Nós sempre procuramos compartilhar alguma coisa que seja realmente importante para a vida de todas as pessoas, principalmente para você que está assistindo a essa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre uma atitude que é bastante comum, mas é muito problemática para muitas pessoas, que é quando nós negligenciamos as coisas que são do eterno. Nós negligenciamos as coisas do nosso espírito. E essa negligência pode trazer consequências de âmbito eterno. E isso é muito mais grave do que qualquer problema que nós tenhamos nesta vida. Vamos ler um texto que encontramos no livro de Mishlei, que é o livro de Provérbios, onde o Melech Shlomo, o rei Salomão, ele deixou registrado aquilo que o Eterno lhe deu entendimento e que é realmente muito importante para nós. Não é simplesmente uma sugestão, é realmente uma instrução para a nossa vida. Vamos ver Mishlei no capítulo 1, que diz assim: Os provérbios de Shlomo, filho de David, rei de Israel, ajudarão a aprender toda a sabedoria e disciplina, palavras para expressar compreensão e conhecimento profundos, para alcançar uma vida sabiamente disciplinada, fazendo o que é certo, justo e equânime, para dotar de prudência aqueles que não pensam, e os jovens do conhecimento e discrição. Alguém que já é sensato ouvirá e aprenderá ainda mais. Alguém que já entende desenvolverá a habilidade de aconselhar bem. Entenderá os provérbios, as expressões obscuras, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor de Adonai é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Shlomo, ele realmente é conhecido pela sabedoria, uma característica que nós bem sabemos na leitura do Tanakh, que ele recebeu essa capacitação do Eterno. E mais, a palavra que o Eterno deu para Shlomo é que nunca antes dele alguém teria esse nível de sabedoria e nem depois dele alguém viria a ter novamente. Então, Shlomo é um marco na sabedoria. Então, as suas palavras devem ser levadas em consideração. A primeira coisa que nós temos que aprender, porque isso, inclusive, será repetido várias vezes ao longo do livro de Mishlei, e é que justamente a sabedoria, ela começa no temor ao Eterno. O bom senso, a sabedoria, as boas qualidades humanas começam quando nós respeitamos o nosso Criador. Bem, o que é respeitar? Não é simplesmente ter uma atitude, eu respeito, não falo mal. É muito mais do que isto. O respeito ao Eterno é quando nós damos a devida atenção e o devido valor às suas palavras, ao seu propósito, ou acima de tudo, à sua vontade. A vontade do Eterno é o que nós realmente precisamos conhecer. Obviamente, o Eterno tem muitas coisas que é da sua vontade, mas aquilo que diz respeito a nós, a vontade dele para nós, essa nós devemos conhecer. Por quê? Porque ele nos revela. Tem coisas da vontade do Eterno que nós nunca vamos saber aqui, mas aquilo que realmente diz respeito ao projeto que ele tem para as nossas vidas, nós devemos dar atenção.
Nós somos criados com capacidade para isto. O rei Salomão, ele teve, além de ele muito novo ter recebido essa sabedoria do Eterno, quando ele escreveu o livro, ele já tinha muitos anos de vivência. Ele já estava com a idade mais avançada, o que implica que, além da capacidade sobrenatural de sabedoria que ele tinha, ele também tinha experiência de vida. Experiência no que diz respeito aos seus erros e acertos e as coisas que ele via na vida de outras pessoas. E ele identificou pessoas que são classificadas como tolas, insensatas, e também fala dos que são sábios, dos que são prudentes. Então, ele abrange todos os tipos de pessoas. Bem, existem pessoas tolas que querem continuar tolas e vão morrer tolas. Existem as pessoas que não querem ficar numa condição tão desqualificada. São pessoas que têm interesse de ir além da tolice humana, querem realmente ter conhecimento, realmente buscar coisas saudáveis, coisas boas, e a essas pessoas nós sabemos que as instruções serão bem aceitas. Os tolos rejeitam tudo, são sempre do contra, mas aqueles que querem a sabedoria vão encontrar, porque nós temos referências na palavra do Eterno que diz, inclusive, que se alguém sente falta de sabedoria, peça ao Eterno, porque Ele dá à vontade. Ele não tem restrições para isto. E agora, o que nós temos que realmente saber a respeito de toda esta sabedoria? Então, toda essa questão de conhecimento a respeito da vontade do Eterno. Primeiro, que o Eterno nos ama. Depois, por este amor, não é que ele vai relevar as nossas falhas, mas ele tem um processo para justificação, para tornar justo aquele que é culpado, tornar sábio aquele que era insensato. Então ele tem um projeto para isto. O projeto dele foi estabelecido antes mesmo de nós sermos criados, antes de existir a terra, antes de existir a luz, antes de o universo ser criado. Então, antes de tudo isto, o Eterno planejou aquilo que ele já sabia o que ia acontecer. Então, primeiramente, ele sabia que o homem iria falhar com ele. E ele estabeleceu uma lei que essa falha pode custar a vida da pessoa. Ou seja, ofender a Deus, e o que ofende a Deus é a desobediência, falhar no projeto dele para a nossa vida, para termos comunhão com ele. Então, ele tem um projeto de correção para isto. Ou seja, nós temos que querer sair daquela condição de pessoas falhas para uma condição de pessoas sábias. E para isso ele projetou antes da fundação do mundo, e por isto, posteriormente, ele falou a respeito, falou através de Moshe, falou através dos profetas, a vinda do Mashiach, o ungido, aquele que seria o ser especial entre os humanos, quando ele mesmo estaria presente. Porém, havia necessidade de uma pessoa, um corpo, em que se pudesse cumprir o seu propósito. Então, Yeshua veio da parte do Eterno, por isso é chamado de Filho de Deus. Yeshua assumiu um corpo, e através desse corpo, ele começou a falar e ensinar as pessoas pessoalmente. Ele se colocou numa condição humana para poder, inclusive, experimentar todas as coisas. Diz as Escrituras que ele em tudo experimentou, em tudo ele foi tentado. Então ele sabe os males humanos.
A grande diferença é que ele nunca transgrediu, ele nunca desobedeceu o Eterno, ele nunca pecou. Mas por causa desta pureza é que ele pôde se oferecer como preço para as nossas transgressões. É por isso que a transgressão leva à morte, ou seja, separação do Eterno. Mas Yeshua pôde assumir a nossa culpa, porque a vida dele vale mais do que toda a humanidade. E por isso ele derramou a sua vida pendurado no madeiro, executado por estrangeiros em Israel e em Jerusalém. Ali ele foi levantado no madeiro e derramou seu sangue para cumprir o que Isaías já tinha falado. O profeta Ishaiahu já tinha falado a respeito dele. Como disse, as profecias se cumpriram nele, porque ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. O castigo que nós deveríamos sofrer, que era a morte, só que se fôssemos morrer por causa de nossos pecados, nós ficaríamos isolados do Eterno para sempre. Mas Yeshua morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter a nossa dívida paga e assim declarados justificados. E uma vez justificados, poderemos entrar na presença do Eterno e com Ele viver para sempre. Existirmos para sempre numa condição especial que o Eterno reservou para aqueles que o amam. Por isso que Shlomo disse que o começo da sabedoria é o temor ao Eterno. Tome uma posição na sua vida. Deixe de se preocupar apenas com os problemas do dia a dia. Ficar apenas naquelas coisas pequenas que às vezes nos ocupam e nos preocupam. Pode ter certeza que tem algo bem mais importante do que isso, que é a sua vida de relacionamento com o Eterno. Tome uma decisão de obedecê-lo. Procure conhecer mais a respeito de Yeshua. Se tem dúvidas, fale com o Eterno. Eu garanto que ele te ouve. Fale para que ele revele a você a verdade a respeito de Yeshua. E o Eterno vai te dar entendimento. Eu garanto isto. Não fique apenas no que é escrito, no que é falado. Tenha a sua própria experiência com o Eterno. Por isso, assim, eu desejo que realmente o Eterno fale profundamente ao seu coração e ao seu entendimento. E você possa se colocar na posição dos sábios e se aproxime cada vez mais do Eterno através de Yeshua, nosso Mashiach. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.